Der Dativ, continuando nossa série de casos, pessoal, do terror de vocês no alemão. Olha nós aqui pedalando de novo, velho! Hallo, meine Lieben, hier bin ich, Matheus Schaff. Hoje nós vamos continuar com os nossos medos, né? Enfrentando os nossos medos agora, que é em relação aos famosos casos do alemão. Pessoal, se você está aqui agora, tá? E não assistiu os vídeos anteriores, não se esqueça de ir lá conferir, tá na playlist. A gente já falou a respeito de nomen, substantivo, a gente já falou a respeito de article, falamos a respeito do nominativo, que é o nosso primeiro caso, do acusativo também. Tá muito importante que vocês tenham assistido a todos esses vídeos antes de vocês virem agora para esse vídeo aqui do dative. Então, se não assistiu ainda, confere lá, vamos lá assistir, né, para vocês poderem acompanhar da melhor maneira essa nossa aula agora sobre o nosso dative. Pessoal, não se esqueçam, tá? Se vocês já gostaram dessas listas aqui, vão gostar com certeza dessa aula, não se esquece de dar aquele like, tá? De inscrever aqui no canal também, tá? Para ajudar a gente, né, a poder continuar fazendo esse trabalho aqui, né, de passar esse conteúdo, né, de qualidade sempre para vocês. Tendo isso em vista, né, vamos lá então, pessoal. O que é o nosso dative, tá? Eu estou colocando aqui, né, como o terceiro caso do alemão. Pessoal, em algumas gramáticas, tá? Se vocês se depararem com isso, Matheus falou que é o terceiro caso. Isso aqui é uma questão bem gramatical, tá, pessoal? Bem, não tem muita relevância, tá? Eu coloco aqui, né, como primeiro, segundo, terceiro caso, porque é na ordem que a gente está aprendendo, tá? Na ordem do nosso curso aqui, né? Como a gente tem trabalhado, tá? Mas não tem relevância, né? Então aqui a gente vai falar agora a respeito do nosso dative. E lembrando um pouquinho, né, do que a gente viu nos vídeos anteriores, pessoal. Was ist ein Fall, né? Was ist ein casus, né? O que é um caso? A gente definiu lá então que o caso, né, o que é? É a função, né, exercida pelo nomen em relação a outras palavras na frase, né, como em relação a verbos. Então a gente viu lá que a gente tinha, por exemplo, o nosso caso nominativo, né? O que era o nosso nominativo? O nominativo era o caso do subject, né, da pessoa lá que faz a ação. Todos os subjects, né, ele sempre permanece no caso nominativo, tá? Sem exceção, pessoal, tá? Os subjects, né, quando o elemento da frase ele assume a função de subject, tá? Automaticamente ele se encontra no caso nominativo. A gente viu lá alguns exemplos como Julian ist Student. Julian ist Student. O que a gente tinha? Julian, né? Ele que é alguma coisa, né? Ou está alguma coisa, né? Está doente, por exemplo, está em algum lugar, por exemplo, né? Julian ist zu Hause, tá? A gente pode dizer, né? Confere lá o vídeo do nominativo para vocês se lembrarem disso daqui. Nós temos então, né, que Julian, ele está no caso nominativo, tá? Julian ist Student, né? Vocês concordam, pessoal, que Julian e Student, tá? Eles são a mesma pessoa, né? Estou me referindo aqui que o Julian é estudante, tá? É a mesma pessoa. Por isso que ambos esses termos, né, ficam então no nosso nominativo. E que a gente tinha agora, né? Por exemplo, né? Sie heißt Maria. Sie heißt Maria. A gente tem que sie, né, e Maria também são a mesma pessoa, né? Ela e Maria. Ela é Maria, tá? Todos esses dois elementos, né, então se encontram no nosso nominativo, tá? Por assumir então essa função de subject, né? Não se esqueça da nossa definição ali, né, do caso nominativo, né, definição daí de subject. Nós temos então nosso verbo sein, ele carrega o caso nominativo, e o verbo heißen também, ele carrega o caso nominativo. Por quê? Porque estão sempre dando uma informação a respeito do nosso subject. Alles klar. Vamos lá então, pessoal, nosso acusativo, né, revisando, tá? Trazendo vocês de volta aqui para esse nosso assunto. Caso nominativo é o nosso próprio accusative object ou directes object. O que eu quero que vocês percebam, né? Na nossa definição de casos, né, a gente falou então sobre a função, né? A função que o nomen exerce em relação a outros elementos da frase, como em relação ao verbo. Tá? E a gente tinha lá os exemplos, como a gente tinha aqui, né? Eu como a maçã. O que mais que a gente tem? Hans bebe a cerveja. Hannah escreve a carta. Esses elementos que a gente tem ali, a maçã, a cerveja, a carta, também são nome, né? Também são substantivo, porém elas não exercem a função de subject, ou seja, elas não estão no caso nominativo, elas são nomen que exercem a função de accusative objects, né? Ou directed object. E por isso elas se encontram no caso acusativo, tá? Dessa maneira, né, eles devem ser declinados, então, de acordo com as regras, né, que a gente tem do caso acusativo. Além disso, tá, pessoal? Percebam, né, que todos os verbos, né, que a gente utilizou nesses exemplos ali, eles carregam o caso acusativo, né? É uma identidade deles, é uma característica intrínseca do verbo, né? Todo verbo, ele carrega um caso. Se lembraram, pessoal, dessa palavra aqui, né, dessa frase aqui?
todo verbo carrega um caso. O verbo comer, essen, carrega o caso acusativo. Quem come, come algo. O verbo beber, trinken. Trinken carrega o caso acusativo também, né? Porque quem bebe, bebe algo. O verbo escrever, schreiben, também carrega o caso acusativo, porque quem escreve, escreve algo. Uma carta, um artigo e assim por diante. Então tá ali, né? Que todo verbo, né, carrega um caso. Tinha colocado essa imagem aqui para vocês, né, se lembrarem, né, todo verbo ele tem um caso, né, uma característica dele, e acima de tudo, tá, eu quero que vocês se lembrem, né, que a gente tem uma identidade, então, referente ao verbo, né, nós temos aqui o nosso verbo trinken, né, o nosso Präteritum, o Partizip 2, né, no caso do Perfect aqui, hat getrunken, e a nacionalidade dele, né, a característica dele, então, era ser, então, do acusativo. Beleza, pessoal, e o porquê disso, né? Tem que se perguntar agora, né, o porquê disso, tá? Porque todos esses verbos, né, necessariamente, tá, eles vão possuir um accusative object. Quem bebe, bebe algo. Quem come, come algo. Esse algo é o nosso accusative object. Tranquilo? Vamos lá, então, agora, né, para o nosso dative, tá? Was ist das? Pessoal, prestem muita atenção nas seguintes frases, tá? Vou colocá-las aqui em português agora, primeiramente, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é esse nosso dative. Eu tenho aqui, né? Eu ajudo a mulher, beleza? Ele agradece ao homem. E por último, Linda parabeniza o filho, tá? Linda, um nome bem comum, né? Feminino na Alemanha, tá? Linda parabeniza o filho. O que eu quero que vocês observem agora? Pessoal, nós temos aqui, tá? Eu ajudo a mulher. Lembrando um pouquinho lá a respeito do nosso caso nominativo. A gente tinha, né, duas palavrinhas, tá, para fazer a pergunta, né, para a gente descobrir quem que é o nosso subject, consequentemente, para descobrir quem que está no caso nominativo. Quais que eram essas palavras, né? O nosso wer para pessoas, tá? Não se esqueça, né? O wer significa quem. Ele serve, então, para a gente identificar, né, quando é uma pessoa. E o was a gente utilizava daí para coisas. Então, se eu perguntar, né, eu ajudo a mulher. Se eu perguntar wer, né, quem que ajuda essa mulher? Quem? Eu vou ter como resposta o eu. O eu ele tem a função de subject, portanto, ele fica no caso nominativo. Vamos ao próximo exemplo. Ele agradece ao homem. Pessoal, eu quero descobrir o meu subject, eu quero descobrir quem que é o meu nominativo. Eu pergunto wer, né? Wer, quem que agradece o homem? Eu vou ter como resposta ele, né? Ele agradece ao homem. Ou seja, ele é o meu subject, consequentemente, ele está no meu caso nominativo. Por último, a gente vai ter o nosso exemplo da Linda parabeniza o filho. Se eu perguntar, wer, quem parabeniza o filho? Eu vou ter como resposta Linda, né? Linda, portanto, é o meu subject, tá? Por isso, né, ele permanece, então, no caso nominativo, por causa dessa função, né, que Linda tem na frase como subject. Ok? E agora, né, pessoal? O que seriam essas palavras ali, né? A mulher, ao homem e o filho. Qual função que elas exercem na frase? Estão percebendo o paralelo que a gente está fazendo, né, com o nominativo, com o acusativo e agora também com o dativo? Meus queridos, eu ajudo a mulher. Vocês concordam que quem ajuda, ajuda alguém? Se eu me perguntasse, né, quem eu ajudo? Eu vou ter como resposta a mulher. Quem eu ajudo, né? Eu ajudo a mulher. Quem que eu ajudo? A mulher. Se eu tiver agora, ele agradece ao homem. Mais uma vez, pessoal, quem agradece, agradece a alguém, né? Quem agradece, agradece a alguém. Se eu perguntar a quem que ele agradece, qual que vai ser a minha resposta? Ao homem, certo? Ele agradece ao homem, né? Quem que ele agradece? Ao homem. Por último, a gente vai ter Linda parabeniza o filho. Vocês concordam também, né, que quem parabeniza, parabeniza alguém? Tá? Então, eu vou ter, né, se eu me perguntar, né, quem Linda, né? Quem Linda parabeniza? Eu vou ter como resposta o filho. O que a gente tem aqui agora, pessoal, tá? Esse alguém, tá, é o que a gente chama, né, de dative object ou indirectus object. Eu ajudo a mulher, então esse a mulher é o meu dative object. Consequentemente, né, também é o meu indirectus object, como a gente chama. Se eu utilizar agora, por exemplo, aqui, ele agradece ao homem. Só quem que é esse alguém, né? Esse alguém, né, a quem ele agradece. A gente vai ter que é ao homem, né? Ao homem é o meu dative object ou indirectus object. Linda parabeniza o filho. Quem que é aquele alguém que ela parabeniza? A gente vai ter que é o filho. O filho, então, é o meu dative object ou indirectus object. Só o caso dative, tá? Portanto, né? O que é o caso dative, né? Quando que o elemento ali ele se encontra nesse caso dative? É quando a gente tiver, né? Quando a gente tiver esse dative object, né?
O dative, né, o caso dative, então, ele vai aparecer no meu próprio dative object, né? Quando eu tiver um dative object, ele, consequentemente, vai se encontrar no caso dative. Como, por exemplo, aqui, né, Linda parabeniza o filho. Aquele ali é o meu dative object. Então, aquele elemento, né, aquele o filho, vai se encontrar no caso dative. Meus queridos, não se esqueçam, tá? Percebam, então, né, que na nossa definição de casos, né, de Fall, a gente fala sobre a função que o nomen exerce na frase, né, em relação a outros elementos, tá? Como em relação ao verbo. A gente tem aqui, ó, a mulher, o homem, o filho. Também são nomen, né? Eles também são substantiva, tá? Porém, elas não exercem a função de subject, ou seja, não estão no caso nominativo. Esses elementos também não exercem a função de accusative objects, né? Ou seja, eles não estão no acusativo. O que a gente tem? Elas são nomen que exercem a função de dative ou indirectus object e por isso se encontram no caso dative, né? A gente já vai ver, né? Todo verbo carrega um caso, tá? Ou seja, isso vai ser determinado pelo verbo, tá? Isso vai ser determinado pelo verbo. A gente tem aqui, né, que todos esses elementos, né, a mulher, o homem e o filho, se tratam de pessoas, né, de personen, tá? Agora a grande questão é, né, que geralmente no caso dative, tá, pessoal? A gente geralmente tem uma pessoa, tá? Porém, pode também ser algo, tá? Pode ser uma coisa. Vamos ver mais para o final. Geralmente, no caso dative, a gente tem uma pessoa e agora que vem a palavra-chave, tá? Que eu quero que vocês se lembrem no dative, eu tenho uma pessoa que é receptora de alguma coisa. Se eu tenho ali, né, eu ajudo a mulher, ele agradece ao homem, Linda parabeniza o filho, vocês concordam que a gente tem aqui, ó, que a mulher recebe a ajuda? Tem uma receptora, né? Alguém está recebendo alguma coisa. O homem recebe o agradecimento. O filho recebe os parabéns. Então, no caso dative, tá? Geralmente, a gente vai ter uma pessoa associada. Porém, pode ser algo também. Já vamos ver isso mais para o final. Tem uma pessoa, então, né? Ou algo que é receptora de alguma coisa. Além disso, tá, pessoal? Todos os verbos, né? Como eu mencionei anteriormente, tá? Todos esses verbos, tá? Eles carregam o caso dative, é uma identidade deles. O helfen, vocês vão colocar, né, vocês vão aprender como plus dat, né? Plus dative é o caso que ele carrega. Danken também é plus dat, né? Plus dative. Gratulieren também é plus dative. Não se esqueçam da nossa frase. Todo verbo carrega um caso, pessoal. Todo verbo carrega um caso, tá? Então, é isso daqui que vocês têm que ter, né? Vocês têm que ter em mente, né, que esse verbo ele tem uma característica ali que é intrínseca dele, né? Faz parte da identidade dele. Então, percebam agora aqui, né? Agora mudou para a corzinha amarela, né? Que a gente utiliza para o curso aqui para se referir ao caso dative. A gente tem o nosso verbo helfen, está aqui o pretérito, está aqui o Partizip 2, né? Consequentemente o perfect. E a nacionalidade dele, né? A identidade dele é ser parte do dative. Beleza, pessoal? E o porquê disso agora, né? O que a gente tem? Eu quero que vocês percebam, né, que todos esses verbos, né, necessariamente, tá? Necessariamente, né, eles vão possuir um dative object, né? Quem agradece, agradece a alguém. Geralmente é essa pessoa, essa receptora de alguma coisa. E o que isso tudo significa, né, ao final, né? Quais mudanças que ocorrem agora no nosso dative? Meus queridos, percebam aqui nossa tabelinha do nominativo, né? Nosso der, die, das, die, pl. Quais mudanças que vão acontecer? No nosso dative agora, né, aquilo que é masculino, der, vai virar dem. O que era feminino, die, vai virar der. O que era das, neutrum, vai virar dem também. E o nosso die-pl, né, que era o nosso plural, tá no nominativo, vai virar dem-pl. Percebam aqui o que a gente tinha, né, do nosso nominativo para o acusativo. A única mudança que a gente tinha anteriormente é que era o nosso der, virava dem. Porém, agora, todos os elementos, pessoal, no dative vão sofrer alteração, tá? Então, a gente vai ter dem, der, dem, den. Ou seja, né, todas essas mudanças aqui que ocorreram. E agora, o que eu quero, né, que vocês percebam? Pensando lá naquelas perguntas, né, que a gente tinha, para a gente descobrir, né, o nosso nominativo, o nosso acusativo. Se nós temos aqui, né, der no acusativo vira den e no dative vira dem. As nossas perguntas que a gente tinha lá, né, para a gente descobrir o nosso nominativo, né, o nosso subject era wer, para o nosso acusativo para a pessoa era wem, consequentemente, pessoal, como é que vai ficar para o nosso dative? Percebam? Wer, wen, wem. Então, quando a gente quiser descobrir, né, quem que é o nosso dative, né, quem que é o nosso acusativo, o nosso dative object, tá? A gente vai fazer essa pergunta wem, tá? A quem, né, ou a quem,
beleza? Já já vamos falar mais sobre isso daqui. Pessoal, vamos lá. Eu vou colocar agora essas frases aqui em alemão, tá? Eu tenho ali, ó. Ich helfe der Frau. Er dankt dem Mann. Linda gratuliert dem Sohn. Eu quero que a gente analise cada uma dessas frases aqui por partes. Eu tenho ali, né? O ich helfe der Frau. Se vocês forem se lembrar, então, do nosso nominativo, né? Se eu fizer a pergunta, né? Wer, né? Quem, né? Quem que ajuda a nossa mulher, tá? Eu vou ter ali como pergunta, né? Wer hilft der Frau? Eu vou ter como resposta o nosso ich, né? Ich, né? Ele é a pessoa, então, que ajuda, né? Que faz alguma coisa. Ele que é o nosso subject, consequentemente, né? Fica no nominativo. Porém, agora, se eu quiser descobrir, né, quem que é o meu dative object, eu vou perguntar wem. Wem. Mateus, não tem vase ali para coisas? Não, tá, pessoal? O dative é um caso aqui especial, tá? Que a gente vai ter wem tanto para coisas quanto para pessoas, tá? Então, a gente vai perguntar wem, né? Que significa quem ou o quê. E se eu perguntar agora, pessoal, como é que vai ficar essa nossa pergunta, né? Eu quero descobrir quem que é o meu dative. Ich helfe der Frau. Agora eu posso perguntar, né? Wem helfe ich? E a minha resposta vai ser o quê? Der Frau. Ou seja, né? Quem que eu ajudo? Eu ajudo a mulher. Ich helfe der Frau. Que é, consequentemente, né, a frase que a gente tinha anteriormente. Vamos pensar agora, né? No ele agradece ao homem. Er dankt dem Mann. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar a nossa pergunta do nominativo. Vamos descobrir quem que é o nosso subject. Quem que é o nosso nominativo. Eu posso perguntar Wer dankt dem Mann? E eu vou ter como resposta o nosso er. Meu er é o meu subject, né? Consequentemente, ele está no caso nominativo. Tranquilo. E agora, se eu quiser descobrir o meu dative object, né? Quem que é esse meu dative aqui nessa frase? Eu vou utilizar a pergunta wem, pessoal. Wem, né? E agora, né, eu faço a pergunta ao verbo wem dankt er? Wem dankt er? E eu vou ter como resposta dem Mann. Essa é a pessoa, né, a quem ele agradece. Mais um exemplo aí, pessoal. Continua acompanhando, não perde o embalo. Vamos lá, vamos lá. Linda gratuliert dem Sohn. Linda gratuliert dem Sohn. Ou seja, que a Linda, né, ela parabeniza, então, o filho. Quero saber, né, quem que é o meu nominativo, quem que é o meu subject. Eu pergunto agora para o verbo, né? Wer gratuliert dem Sohn? E eu vou ter como resposta, né, que é Linda, né? Linda é o meu subject, Linda é o meu nominativo. Por outro lado, agora, se eu quiser saber, né, quem que é o meu dative, eu vou perguntar wem, né? Wem gratuliert Linda? A quem, né? Quem que a Linda parabeniza? E eu vou ter como resposta, pessoal, ali, meu dem Sohn. Bem, vamos lá analisar aqui agora, né? Antes de vocês assistirem, né, de vocês conseguirem entender, né, tudo isso, tá? O que vocês fariam geralmente, né? O que as pessoas fazem geralmente? Esse aqui é o tipo de exemplo, né, que a gente percebe que a gente não pode fazer tradução literal do português para o alemão, pessoal. Vocês vão errar, tá? Não se esqueçam que vocês vão errar justamente por causa disso. Eu já conheço que Frau é die Frau, né? Tá ali então, né? Die Frau em vermelhinho, né? É parte do feminino. E eu vou colocar, né? Eu ajudo a mulher. Beleza, né? Ich helfe die Frau. O que vocês não podem esquecer, pessoal? O helfen, tá? Ele é um verbo que carrega o dative. A identidade dele, né? O helfen, ele pede esse nosso caso dative. Portanto, né? Aquela pessoa ali, quem eu ajudo, tá? Ele ou ela, né? Vai ser o meu dative object, ou seja, o meu indirectus object. Se o meu dative, né, é o meu próprio dative object, ou seja, aquele die Frau se encontra no dative. Eu não posso colocar die ali, né? Ich helfe die Frau. Não se esqueçam que qual que é a alteração que acontece, né, do nominativo, por exemplo, para o nosso dative. É que o nosso die, ele vai virar der. Ou seja, ich helfe der Frau. Ich helfe der Frau. Eu ajudo a mulher. Mateus, significa que agora a mulher virou masculino, que é der? Não, pessoal. Isso aqui é só uma questão que agora a gente está trabalhando no caso dative. O porquê de ser igual ao masculino, não sei, tá? Tem uma evolução do idioma. Isso que acontece, né? Os idiomas evoluem e tal. Foi definido isso aqui na época, né, que eles decidiram isso. Tá? Então, não tem uma explicação específica para isso. Tá? O que a gente tem que saber, né, que quando o nosso feminino está no dative, tá? O nosso artigo vai virar de die, vai se tornar der. Essa é uma das mudanças que ocorrem aqui. Passando para o próximo exemplo, né? Eu vou lá e eu coloco, né? Ele agradece o homem. Beleza, tá? E a dankt der Mann, né? Porque Mann é der. Aqui em azulzinho, do nosso masculino. Porém, pessoal, não se esqueçam, tá? Característica do verbo. Nosso verbo danken, ele carrega o caso
dative. Portanto, o que a gente vai ter? Né? Que aquela pessoa a quem eu agradeço vai ser o meu dative object. Ou seja, dankt der Mann. Não, não pode, né? Der Mann é o meu próprio dative, né? Porque ele é o meu dative object. Ou seja, eu não posso ter aquele der ali. O que acontecia do nosso nominativo para o nosso dative, né? Ele está agindo ali em cima, então, daquele meu substantivo, né? Der Mann, né? Está agindo em cima daquele article. A gente tinha que o nosso der virava dem. Portanto, né? Dankt dem Mann. Dankt dem Mann. Nosso último exemplo que a gente tinha ali era com Linda gratuliert der Sohn, né? Ou seja, né? Linda parabeniza o filho, né? Que é como a gente colocaria normalmente se fosse traduzir isso literalmente, tá? A gente sabe então, né, que Sohn é der Sohn, né? O filho é masculino. Porém, pessoal, não se esqueçam, tá? É uma característica do verbo, né? Por isso que a gente sempre tem que aprender cada verbo com o seu respectivo caso. O verbo gratulieren, ele carrega o caso dative. E o meu der Sohn, né, aquela pessoa que a Linda gratuliert, é o meu dative object. Portanto, aquilo ali é o que fica no dative. Se a gente fosse lembrar agora, né, eu não posso ter o meu der. Der era no nominativo. O que acontece quando a gente está no dative? O meu der, né, eu tenho o meu verbo ali, então, né, com o caso agindo ali em cima, o meu der vai virar dem, né, porque eu estou agora no caso dative. Ou seja, Linda gratuliert dem Sohn. Alles klar, Matheus. Beleza, então estou entendendo aqui até agora, né? Mas será que a gente vai utilizar então o dative, né, apenas para pessoas? Meus queridos, a resposta é nein, não, tá? Vamos ao mesmo exemplo do verbo helfen, tá? Prestem bastante atenção no seguinte. Olha só, vocês concordam que quem ajuda, ajuda alguém, porém essa pessoa também pode ajudar algo, né? Como exemplo aqui agora, die Kinder helfen die Umwelt. Was ist Umwelt, pessoal? Umwelt, tá? Die Umwelt, a gente tem aqui, né, que é feminino. Die Umwelt significa meio ambiente, tá? Ou seja, as crianças, então, elas ajudam o meio ambiente. Beleza, o que a gente tem, né? Que o nosso verbo helfen, ele carrega o caso dative, tá? Então, eu não posso deixar aquele die Umwelt ali. Por quê? Porque die Umwelt é o meu dative object, ou seja, se encontra, né? É o meu próprio caso dative. O que eu tenho que me lembrar agora? É que eu não posso ter, então, aquele die. Por quê? Porque o meu verbo helfen, né? Que carrega o caso dative, ele está agindo ali em cima daquele die. Portanto, a gente vai ter, né, die Kinder helfen der Umwelt, né, que é o nosso feminino no dative. E pessoal, vamos lá então, né, die Kinder helfen der Umwelt. O que mais que a gente tem agora? Se a gente for perceber, né, a gente teve então essa mudança, né? O der, né, o nosso der que vai virar dem, tá? Nosso der, né, virando dem, né, do nosso nominativo para o nosso dative. E o nosso ver, a gente tinha, né, que virava wem. Por exemplo, agora, se eu quiser, então, de fato, né, saber quem que é o meu dative, né, quem que é o meu dative object, eu pego a minha frase aqui, né, die Kinder helfen der Umwelt. Vamos lá, pessoal, descobrindo agora, primeiramente, o nosso nominativo. Wer hilft der Umwelt? Qual que vai ser a minha resposta? Quem que ajuda o meio ambiente? Minha resposta, o meu nominativo, meu subject vai ser die Kinder. Tá? E agora, se eu quiser descobrir, né, quem que é o meu dative, né? Quem que essas crianças estão ajudando? Wem helfen die Kinder? E eu vou ter como resposta der Umwelt, né? É aquilo, né? O algo, então, que as crianças ajudam. Por último aqui, pessoal, olha só o que a gente tem, né? Vocês concordam, tá? Que quem parabeniza, né? Como a gente viu anteriormente, parabeniza alguém, mas também pode parabenizar algo. Mateus, como assim? Percebam aqui a seguinte frase. Die Bundeskanzlerin, né? A chanceler da Alemanha, né? No caso, Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin gratuliert die Stadt München. A gente sabe que Stadt, né, é die Stadt, tá? A cidade aqui no caso, né? Coincidiu, né, com o português, tá? Mas não pode, né? Tem que aprender sempre, né, todo substantivo, né, com o seu respectivo article, como a gente falou anteriormente. Liebe Leute, gratulieren, ele carrega o caso dative, tá? Portanto, né, aquele die Stadt München, ele se encontra no meu dative, né? Ele que é o meu dative object. Então, o que a gente vai ter? Se eu digo ali, né, die Bundeskanzlerin gratuliert die Stadt München. Não, pessoal, tá errado, tá? Por quê? Porque die Stadt München é o meu próprio dative, né? Se encontra no caso dative. O que a gente vai ter, né? Eu vou ter a ação, então, desse meu verbo ali em cima daquele die. Eu vou ter aqui die Bundeskanzlerin gratuliert der Stadt München. É aquilo, então, que ela está parabenizando, tá? Então, tá ali, né, a nossa frase, né? Die Bundeskanzlerin gratuliert der Stadt München.
Se eu quiser saber quem que é o meu nominativ, eu vou perguntar, fazer a famosa pergunta ali, né? Wer gratuliert der Stadt München? Eu vou ter como resposta die Bundeskanzlerin, né? Ela que está, então, parabenizando a cidade de Munique. Por outro lado, agora, se eu quiser descobrir, né, quem que é o meu Dativ Object, né, quem que é o meu Dativ, eu vou perguntar wem gratuliert die Bundeskanzlerin? E eu vou ter como resposta der Stadt München. Alles klar, meine Lieben? Vamos fazer então uma pequena revisão agora de tudo que a gente viu em relação aos casos. Não se esqueçam, o nominativ, tá? Ele vai, aquele meu nome, né? O meu substantivo, meu nome, ele vai se encontrar no nominativ quando ele assumir a função de subject. Quando o meu substantivo, nomen, ele assumir a função de accusative object, né, de acordo com o verbo, né, o verbo que vai determinar isso ali, ele vai se encontrar, então, no nosso caso, acusativo, como a gente tinha lá, né? E acusativo, tá? Todo verbo, né, ele carrega um caso. Então, a gente vai ter, né, que os verbos aqui, por exemplo, né, esses verbos aqui, o sein, o heißen, o werden, o bleiben, todos eles carregam o nominativ, tá? É uma característica deles, né? Tá aqui, ó, verbo sein, nominativ, tá ali na identidade deles. O que mais que a gente tem? Os verbos, né, do acusativo, tá? Eles possuem automaticamente, né, essencialmente, né, um accusative object, tá? Quem come, né, essen, quem come, come algo. Quem bebe, bebe algo, né? Quem escreve, escreve algo. Quem ama, ama alguém, tá? A gente viu, né, que a gente pode amar também, né, no acusativo, né? Tanto alguém quanto algo. Então, aqui, né, do verbo trinken é uma característica dele, né? Ele carrega, então, esse caso acusativo. Por isso, pessoal, toda vez que vocês aprenderem um verbo novo, né, procurem, né, qual que é o caso, então, que ele rege, né? Qual que é o caso que ele carrega. Por último, né, a gente vai ter, então, aqui o nosso dative, tá? Esses verbos, então, ele carregam o caso dative porque eles possuem um dative object. Exemplos aqui, então, nosso verbo helfen, ajudar, danken, agradecer, e gratulieren, né, que seria parabenizar. Então, nosso verbo helfen está aqui, a identidade dele, né? A nacionalidade dele, então, é fazer parte, né, do dative. Tá, pessoal? Então, não se esqueçam, né? Aqui que vem agora a minha dica final para vocês. Aprenda diretamente, né, em alemão, né, quais verbos carregam quais casos. Não cometa o erro de pensar em português e passar para o alemão, pois você pode, né, e vai errar na maioria dos casos. Então, temos o exemplo ali, né, assim que vocês devem trabalhar agora, tá, pessoal? Coloca ali, né, sein plus nominativ, heißen plus nominativ, anrufen, né, ligar para alguém, acusativo, abholen, né, e buscar, pegar alguém, também é o nosso acusativo, helfen, tá? É o nosso dativ, ajudar, né, ajudar alguém, danken, tá? Agradecer alguém, né? Und ich danke euch, né, für eure Aufmerksamkeit, tá? Obrigado, então, pessoal, tá? Pela atenção de vocês. Espero que tenham conseguido, né, dominar esse assunto, então, dos casos. Tem muito mais coisa ainda para a gente falar a respeito dos casos, mas eu preciso que vocês tenham essa base aqui, né? Todo esse conhecimento, tá? Ele é essencial para vocês continuarem, principalmente depois que a gente vai falar a respeito de prepositionen. Tem verbos também ainda, né, que carregam mais de um caso, né? Tem verbos que carregam ainda, né, acusativo e dativo. Então, tem muita coisa vindo aí pela frente, tá, pessoal? Depois escreve aqui nos comentários, deixa aí o teu like, tá? Não se esquece de se inscrever aqui. Qualquer coisa, me procura. Grande abraço para vocês, pessoal. Viel Erfolg beim Deutsch lernen. Vielen Dank und tschüss!